Bom dia, gente, tudo bem? Olha, hoje nós vamos estudar ciências, certo? Em português vai ser interpretação de texto. Vocês vão escutar uma música que fala sobre o dicionário e vão responder de acordo com o que vocês escutaram, com o que vocês entenderam, tá? Que é para testar o raciocínio de vocês, ver se vocês estão prestando atenção, tudo bem direitinho. Tá bom? Se você quiser assistir o vídeo mais de uma vez, assista, tá? É uma música bem engraçada do Cocoricó. Eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar, né? O Cocoricó é da época que a tia Manu era criança, tá? Então, vocês vão escutar essa música, vão ver a turma do Júlio cantando e falando sobre o dicionário e vão responder as perguntas, certo? Ou seja, é uma atividade no link, como a tia sempre manda. A tia já tá com uma semana que a tia não manda, né? Pronto. E em ciências, né, nós vamos trabalhar um capítulo novo, capítulo 4, que fala sobre os animais, tá? Então, vocês vão ver que existem diferentes tipos de animais, sejam eles que vivem na água, que são os aquáticos, os terrestres que vivem na terra, animais que vivem em regiões muito quentes, como o camelo, tá? Outros que vivem já em uma região muito fria, como o urso polar. E vocês vão ver que esses animais, tá? Muitos deles precisam de outros animais para se alimentarem, tá? Como o leão, tá certo? Então, vocês vão conseguir ver um pouco a cada página que for passando e que vocês forem escutando o áudio, tá bom? Tem um documentário, na segunda página que a gente for estudar, vocês vão ver que tem um documentário sobre a Terra, sobre o planeta Terra, né? E falando sobre a diversidade desses animais. Eu não vou passar para vocês, por quê? Porque os trailers que eu pesquisei, todos estão em inglês. E tem a logomarca que não me permite juntar com o nosso vídeo. Mas vai ter no livro de vocês indicando o nome do documentário, o ano, e vocês podem botar no YouTube e assistir e conhecer um pouco sobre esses animais, tá certo? Então, fica ligadinho. Páginas 196 e 197, capítulo 4. Animais. Os seres humanos se relacionam com os outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar os outros animais e ter alguns cuidados. Observe a imagem. Observa bem, tá? Que a gente vai fazer perguntas referentes a essas duas páginas. Letrinha A. O animal que aparece na imagem com a criança é normalmente criado pelo ser humano? Nós podemos cuidar desse animal? Que animal é esse? Um papagaio, né? Então, nós podemos criar um papagaio? Não, gente, não podemos. Esse animal é um tipo de animal que precisa viver livre na natureza. Porém, algumas pessoas criam esses animais em casa ilegalmente, tá? Alguns cuidam muito bem, mas não é correto. Tia, mas por que a criança dessa imagem está com esse animal? Porque essa criança, ela vive em uma aldeia, tá? Geralmente na floresta, em uma montanha, tá bom? Então, eles têm muito cuidado, eles têm muito contato com esses animais. Por eles terem esse contato, eles têm muito cuidado, eles têm muito amor pelos animais. Então, eles deixam esses animais livres, eles não são presos em gaiolas, tá? Eles colocam fruta para os animais se alimentar e depois os animais vão embora. Então, vou repetir, esses animais não podem ser criados na nossa casa. Eles precisam viver livres na natureza, certo? A diferença é que o menino vive na floresta também, por isso que ela tem essa relação com esse animal, tá certo? Letrinha B. Você conhece outro animal semelhante a esse? Sim, o periquito, né?
os pássaros. Você conhece algum animal que também não pode ser criado na nossa casa? Né? A gente viu aí que o periquito, o papagaio não pode ser criado na nossa casa. Existe mais algum animal que precisa viver livre na natureza? Sim, como o macaco, a arara, o guepardo, o leão, né? E dentre outros animais que nós vamos ver ainda. Agora me diga dois animais, que geralmente podem ser criados pelos seres humanos. Essa é muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. Como o cachorro, o gatinho. Páginas 198 e 199. Diversidade de animais. Helena assistiu ao documentário Earth, que quer dizer terra, tá certo? Desculpa aí o meu inglês, mas é porque eu não sou professora de inglês, tá certo, pessoal? Que apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes do nosso planeta Terra. Veja a seguir alguns animais que a Helena viu neste documentário. Então vamos lá. Ela viu o urso polar. Algum de vocês já viu o urso polar? Já ouviu falar sobre ele? Então, o urso polar, ele pode atingir até 3 metros de comprimento. Olha só, ele é maior do que nós, pessoal. Tia, ele é maior do que o meu pai? Sim. Tem o corpo coberto por pelos e geralmente são brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Ela viu também o pato mandarim. O pato mandarim, ele pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem um bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em florestas, próximos de lagos e constrói os seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim, ele se alimenta de plantas e de pequenos animais. Nesse documentário, a Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquático e terrestre, tá? Então, cite principais diferenças no corpo de alguns dos animais que a Helena viu no documentário. Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o próprio alimento. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos, tá? Como foi o caso do urso polar, não é? Que a gente falou que ele precisa de outros animais. O pato mandarim, tudo bem que ele se alimenta de algumas plantas, mas também de pequenos animais. Então, nós já vimos aí 2 animais que se alimentam de outros animais, tá? Então, nós vamos falar agora do leão e da baleia. A leoa e o leão. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E os machos, que são os leões, têm uma juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. Agora vamos falar sobre a baleia jubarte. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época de reprodução. Essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais.
mais. Então, como nós vimos aí, o urso polar, o pato mandarim, o leão e a leoa e a baleia, eles não produziram o próprio alimento, eles precisaram se alimentar de outros animais. Como deu para vocês perceberem também, né? Esses animais, eles são bastante diferentes. Alguns deles são aquáticos, ou seja, vivem embaixo da água, outros terrestres. Também vimos aí que alguns vivem em lugar muito frio, né? Como o urso polar. Alguns em um ambiente mais quente, como o leão. O lugar em que ele vive tem uma vegetação bem baixa. O pato mandarim também ele pode ser terrestre e aquático. Página 200 e 201. Os animais, eles também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou o calor excessivo, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Vamos falar agora sobre os animais e as diferentes temperaturas do ambiente. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você acha que o urso polar consegue viver no deserto igual o camelo? Não, porque o deserto é uma região muito quente. E você acha que o camelo ia conseguir viver lá na região polar? Não, porque lá é um ambiente muito frio. Então, nós vamos agora falar sobre 2 tipos de raposa. Uma raposa que vive em um lugar frio e outra que vive em um lugar bem quente. E você vai poder entender um pouco por que elas se adaptam àquele lugar. Olha só. Você, querido aluno, já imaginou como seria viver no deserto durante o dia, que é muito quente, ou numa região polar, que é muito frio? Então, apesar de o deserto apresentar temperatura muito elevada, ou seja, ser muito quente durante o dia, e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, ou seja, muito frio, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer 2 desses animais. Nós temos aí, primeiro, a raposa do Ártico. Ela vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos. Esses pelos ajudam a esse animal, né? Ou seja, ajuda a raposa a se manter aquecido. Ou seja, ela está em um lugar muito frio, porém os pelinhos dela deixam ela quentinha, tá? Os pelos dela protegem ela do frio. Embaixo, nós temos aí o feneco. O que é o feneco? Também é um tipo de raposa. Então, o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, lá na África. Um ambiente quente e com pouca chuva. Não tem as suas orelhinhas levantadas? Pronto. As suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. Além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água do que precisa, principalmente de alimentos, tá? Vamos falar de outro animal que vive no deserto, camelo. O camelo, ele consegue passar vários e vários dias sem beber água, tá? Ele consegue acumular água dentro do corpo. Então, vocês viram aí a diferença, né? Nós vimos aí 2 raposas, porém, uma vive em um ambiente frio e os seus pelinhos ajudam a manter quente. Vimos aí o feneco, que também é uma raposa, que porém vive num lugar muito quente e as orelhas ajudam a manter a temperatura do seu corpo, certo? E agora nós vamos falar sobre os animais silvestres e sobre os animais domésticos. O que são animais silvestres? São aqueles animais que precisam viver livres na natureza, tá? Que a gente também chama de animais selvagens. Eles precisam viver livres no seu habitat natural. Então,
Vamos ler o trecho da reportagem abaixo. Animais fogem de queimadas e vão para as cidades. Para fugir das queimadas que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Na segunda, dia 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador do bairro. Então vamos lá. Número 2. Você sabe o que são animais silvestres? Em caso de sim, cite um exemplo. Então, vocês já sabem, a tia disse nesse instante, o que é um animal silvestre? São animais que vivem em liberdade no seu ambiente natural, certo? Um exemplo, o macaco, a onça, a arara, o leão, o elefante, o tatu, dentre outros animais. Então, os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtêm o seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver. A jaguatirica, citada no trecho da reportagem, é um exemplo de animal silvestre. Observa aí a jaguatirica. Parece um gato com a mistura de onça pintada, né? Pronto. Então, por que a jaguatirica teve que ir lá para a cidade? Porque queimaram o lugar que ela vivia, gente. Queimaram a mata. Então, ela teve que fugir e o lugar que ela encontrou foi o quê? A cidade. Então, ela entrou no galinheiro de um morador, né? Lá do bairro agrícola, né? Para se esconder, para procurar um ambiente, para sobreviver. Então, alguns animais como galinha, cachorro, cavalo são criados pelos seres humanos. Esses animais que são criados pelos seres humanos não são silvestres. Os animais que são criados pelos seres humanos são chamados de animais domésticos.